Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mórmon, capítulo 7, no livro de Mórmon. Gostaria de aconselhar cada um a fazer a sua oração para iniciar o seu dia e também ler esse capítulo 7 de Mórmon e com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Eu já fiz a minha oração e já a leitura também, breves ponderações, e só vou compartilhar algumas ponderações, como sempre faço nas lives. Compartilhar algumas ponderações sobre Mórmon, capítulo 7. Esse capítulo ele é bem curtinho, mas ele tem muitos ensinamentos, tá? Ele foi escrito, então, Mórmon está falando para os lamanitas dos últimos dias, né? Ou seja, os remanescentes daquele povo, né? Que foi destruído por causa de sua própria iniquidade. Tá? Quer dizer, o remanescente do povo descendente de Leí, tá? que estão são os descendentes que estão na Terra nos nossos dias, né? Tá? E ele está falando para essas pessoas, tá? E ele fala sobre todo o plano de salvação aqui nesse capítulo, tá? Entretanto, é direcionado especificamente para os descendentes com genética, né? Descendentes, como é que é a palavra mais correta, mas são os filhos, né? Desses lamanitas, né? Desses remanescentes dos descendentes de Leí, tá? E dentre essas coisas ele fala o seguinte, do versículo 8 ao 10. Portanto, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, e apegai-vos ao Evangelho de Cristo, que vos será apresentado não somente neste registro, mas também no registro que chegará aos gentios, vindo dos judeus, registro esse que virá dos gentios para vós. Pois eis que este é escrito com o propósito de que acrediteis naquele. E se acreditardes naquele, acreditareis também neste. E se acreditardes neste, sabereis o que se passou com vossos pais e também as maravilhosas obras que entre eles foram realizadas pelo poder de Deus. E sabereis também que sois um remanescente da semente de Jacó. Por conseguinte, sois contados com o povo do primeiro convênio. E se crerdes em Cristo e fordes batizados, primeiro com água, depois com fogo e com o Espírito Santo, seguindo o exemplo de nosso Salvador, conforme o que ele nos ordenou, tudo estará bem convosco no dia do juízo. Tá? Então, ele está exortando os indígenas, né, que são descendentes de Leí, né, aqueles que são descendentes dos lamanitas, a crerem em Cristo, a serem batizados, tá? E ele fala sobre a Bíblia, tá? O registro que chegará aos gentios vindo dos judeus é a Bíblia, tá? E ele está exortando aqui esses descendentes dos lamanitas
a crerem no livro de Mórmon, esse que está diante de nós aqui. E ele fala sobre, obviamente, né, para falar do plano de salvação, né, não tem como falar com uma pessoa sobre salvação sem falar sobre arrependimento, né, sobre fé, arrependimento, batismo, né, o recebimento do Espírito Santo. Então ele fala aqui sobre isso, que essas pessoas, elas também precisam fazer isso, né? Elas precisam exercer fé nas Escrituras, fé no Salvador Jesus Cristo, e serem batizadas e cumprir com todos os convênios também, tá? E fala aqui que eles são remanescentes da semente de Jacó, tá? Então eles são participantes, eles são descendentes literais de Jacó, de Abraão, né? Então eles são contados com o povo do primeiro convênio. Então basicamente são essas as coisas que ele fala, que Mórmon está falando aqui nesse capítulo 7. Tá? Então o que nós podemos aplicar em nossa vida nesses dias? Nos nossos dias e conforme a nossa realidade. Tá? Que primeiro que o Evangelho ele é para todo mundo. Então, se alguém pensa que talvez o Evangelho é só para quem tem certa descendência, né? Ou não, o Evangelho é só para quem ele deve ser pregado só para quem nunca conheceu o Evangelho. O livro de Mórmon é para ser apresentado só para os amigos dos membros, né? Ele não é verdade, né? O Evangelho ele é para ser pregado, né? O livro de Mórmon, né? Quer dizer, junto com o livro de Mórmon, ele deve ser pregado para todo mundo, inclusive os indígenas, descendentes dos lamanitas. Tá? Nenhum povo deve ser excluído. Tá? Entretanto, os descendentes de lamanitas, eles precisam ficar sabendo de sua história, né? Que eles são descendentes de Jacó, né? Descendentes de Abraão, descendentes literais, né? De sangue. Tá? E mesmo assim eles precisam cumprir com todas as etapas, né? Do plano de salvação, né? Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, recebimento do dom do Espírito Santo e depois perseverar até o fim, né? Fazer todos os convênios e permanecer firmes. Eles também precisam fazer isso, né? Não é porque é descendente literal que não precisa, que está tudo bem, né? Está tudo resolvido. Aqui está bem claro. Então isso serve tanto para nós quanto para qualquer povo, tá? Se crerdes em Cristo e fordes batizados, primeiro com água, depois com fogo e com o Espírito Santo, seguindo o exemplo de nosso Salvador conforme o que Ele nos ordenou, tudo estará bem convosco no dia do juízo. Tá? Então não é só esperar o dia do juízo que vai estar tudo bem. Tá? Precisa fazer tudo isso. Então essas coisas nós podemos aplicar em nossa vida, né? Na nossa realidade, no nosso dia a dia. Aplicar o batismo em nossa vida, aplicar o Espírito Santo, seguir o exemplo do Salvador. Todas essas coisas nós podemos e nós precisamos fazer todos os dias. Tá? Então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia
dia abençoado, iluminado com a luz de Cristo para todos. Nos encontramos amanhã no mesmo horário, 6h19, certo? Desejo um bom dia. Hoje é o dia do Senhor, então desejo um bom dia a todos. Muito obrigado.